Eu acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma análise longa da sua administração no Brasil, dos seus objetivos, e fez algumas modificações no seu ministério. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa da fala presidencial e também do novo ministério. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui no seu... Para mim é uma grande honra estar aqui no seu programa. Muito obrigado, Antônio. Eu assisti, inclusive, a fala do presidente. Achei, em primeiro lugar, que ele estava muito triste. Nós conhecemos a inteligência e a capacidade de argumentação do presidente Fernando Henrique Cardoso e achei ele assim, meio comovido, meio triste. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a troca do ministério acho que foi razoavelmente bem. Quer dizer, eu acho que o ministro Pratini de Moraes da Agricultura e juntamente com o Clóvis de Carvalho, que naturalmente vai para o Ministério de Produção, acho que eles vão ter uma importância significativa, porque o Brasil tem que sair para uma exportação, Boris. Agora, o senhor Clóvis Carvalho é um homem especialista nessa área? Não, mas eu acho que o ministro Pratini de Moraes tem que naturalmente estar sempre na cola dele, que os dois possam realmente partir para uma exportação mais agressiva, porque o Brasil não exporta. E será que o ministro Celso Laffer iria mal? Eu gosto do Celso Laffer, eu acho que o Celso Laffer um intelectual, um homem sério, um homem de primeira plana, agora só que eu tenho a impressão que ele não se adaptou bem, quer dizer, ao ministério. Há uma coisa curiosa que nós todos conhecemos o valor do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele é um homem que realmente é extremamente inteligente, um homem que é capaz de fazer discursos sensacionais. Agora, se eu posso dar um conselho a ele, eu acho que ele devia cobrar mais dos seus ministros, não deixar a coisa correndo livre, não. Eu vejo numa empresa privada, ela só funciona se eu cobrar diretamente, porque se for para dar ordens, eu vou a Votorantim às 7 horas da manhã, 7h15 eu venho embora, porque não tem mais nada o que fazer. Eu tive a impressão, que eu não sei se foi a sua, que o discurso presidencial não correspondeu em termos de nível ao ministério anunciado. Eu achei que estava muito nervoso, eu achei que, não sei, naturalmente não desconheço, quer dizer, a razão pela qual ele estava nervoso, mas foi uma negociação muito difícil, né? Eu acho que se o governo, se o presidente quiser cobrar esses ministros, a coisa vai funcionar, mas precisa cobrar. A coisa não corre livre, né? O presidente tem que mudar um pouquinho o enfoque dele, que ele é um homem extremamente inteligente, correto, mas agora precisa cobrar mais dos seus ministros. Cobrar semanalmente, diariamente até. Se faz uma empresa privada. Um homem de 68 anos muda o seu comportamento em relação aos outros, a sua maneira de administrar? Mas ele tem que fazer um esforço, né? Afinal de contas, ele está no segundo mandato, já deve ter aprendido bastante durante os primeiros 4 anos, né? E você sabe que se você não cobrar em todo lugar, aqui, na própria TV Record, na Votorantim, se você não cobrar, a coisa não anda. Quer dizer, se for para dar ordem, em 15 minutos eu dou todas as ordens do Grupo Votorantim, não amanhã cedo. O resto aqui é tudo cobrança, e cobrança dura, quer dizer, diária, porque senão a coisa... Normalmente num governo você tem N fatores muito mais complicados do que numa empresa privada, né? Então, essa cobrança, e digo mais, eu acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso agora devia dedicar esses últimos 4 anos desse governo conhecendo bem o Brasil. O povo está com vontade de conhecer o presidente. Ele pode transmitir esse povo, ele é um ótimo professor. Ele pode realmente chegar e ganhar a confiança do povo. Comunica muito bem. Maravilhosamente bem. Só que não fica muito centrado em Brasília. Ele tem que viajar esse Brasil todo, quer dizer, esse interior todinho, porque ele é um homem capaz, é um homem correto e pode transmitir a palavra dele, passando inclusive por cima de certos maus políticos, que ficam realmente falando exatamente o contrário. Há uma esperança no país, há um vislumbre de que a situação da economia brasileira está se invertendo para melhor, de que nós estamos começando a subir a ladeira do desenvolvimento, da retomada do desenvolvimento. O senhor acredita nisso, sob o ponto de vista sentado na mesa de superintendente do Grupo Votorantim? Eu não fico sentado, viu? Porque é por isso que... se eu ficar sentado, a coisa não anda, quer dizer, eu tenho que andar realmente. E esse é o conselho que eu dou. Não fique sentado, não. Vá procurar, quer dizer, conhecer os problemas na intimidade de cada um deles. E pressione os seus ministros para que eles possam dar resultados. Mas o senhor acha que a economia está melhorando? Eu sempre fui um otimista e tinha razão para ser. Eu acho que a última vez que eu disse aqui no seu programa, o segundo semestre vai ser bem melhor. Agora, a verdade é assim, os preços das exportações, o Brasil ficou ausente de exportação durante 4 anos. O Brasil tinha 1,2% da exportação do mundo, hoje está com 0,9%. E se bem que a exportação também caiu. Pela vez primeira na história, nos últimos 50 anos, a exportação que chegou a 5,6 trilhões de dólares, o ano passado foi para 5,4. Então não só caiu porque os commodities baixaram muito de preço, e ao mesmo tempo, para você readquirir confiança dos seus futuros compradores, você tem que viajar, você tem que convencer eles a comprar do Brasil. Isso não é de um dia para o outro. Não, aí que é um negócio. Então isso que normalmente demora um pouco de... mas não deu certo a desvalorização. Ela deu certo. Agora, evidentemente que o governo, nesse meio termo, quer dizer, ele aumentou brutalmente os impostos, né? A contribuição social passou de 8% para 12%, né?
O COFINS, quer dizer, do meu querido Malan, ele falou para aumentar 1 ponto percentual, mas era 2, passou para 3, aumentou 50%. O CPMF, uma parcela é 0,08, outra parcela é 0,2. Isso grava a exportação. Mas aumentou 90%, né? Agora, então você veja assim, grava porque você é obrigado. Para quem paga os impostos, o sacrifício é grande. Infelizmente, para quem não os paga, não acontece nada. Então, com esse aumento de imposto, o que eu vejo é o seguinte, cresce a economia informal, lamentavelmente. A gente vê isso no dia a dia. Cresce a economia. Hoje, 57% da massa trabalhadora brasileira não tem carteira registrada. Então, nós temos trabalhadores da informal e empresários da informal, o que é péssimo. Uma boa parte da concorrência está aqui dentro mesmo do próprio país. Porque esses que naturalmente estão na informal tem caixa 2, caixa 3, caixa 4, etc. Né? O senhor está acompanhando a reforma tributária, senhor Antônio? Eu estou acompanhando, mas sabe, foi bom você perguntar isso. Eu faço uma análise bem simples para você. Os municípios não querem perder receita. Os estados não querem perder receita. Vai sobrar para quem? Para quem contribuinte. Então, acabou. Então, esse negócio é muito sério. Quer dizer, então, a conclusão minha final é essa. Como o município não quer perder receita, o estado não quer perder receita, somos nós que vamos ter que pagar essa reforma. Sim, mas acho que a capacidade de... Está esgotada. Na minha opinião, está esgotada. Eu acho que não dá para cobrar mais nada de imposto. Para quem... Agora, para fazer seriamente, isso nós procuramos fazer. Nós pagamos, só para você ter uma ideia, nós estamos pagando cerca de 600 milhões de reais por ano de imposto. Só no grupo todo. O grupo todo, 600 milhões de reais por ano. O Grupo Votorantim exporta? 500 milhões de dólares por ano. E as exportações nesse período de 4, 5 anos caíram? Não, caiu o preço, mas nós temos exportado bem, mas com preço mais baixo. Porque nós saímos fora do mercado. Mas o volume de exportação é bom, o preço caiu no mundo todo. Né? Caiu no mundo inteiro. Caiu no mundo inteiro. Quer dizer, o Brasil volta a exportar no momento em que o mundo não está favorável à importação. Essa que é a dificuldade, quer dizer, porque no meu entender nós já devíamos estar superiores aos outros anos, mas no entanto, como caiu muitos preços dos commodities de uma maneira geral, por semi-manufaturado, acontece que então hoje a exportação do Brasil é 0,9% da exportação do mundo. Na sua opinião, senhor Antônio Emílio, o Mercosul está em xeque? Está, definitivamente. Porque isso é outra coisa, quer dizer, eu não sou contra o Mercosul, mas a verdade é a seguinte, né? No Mercosul a grande atração era o Brasil para a Argentina e para os outros países, né? Isso é tranquilo, né? Há pessoas que não sou contra, mas é difícil. Nós durante 4 anos nós perdemos direto na balança comercial, todos os anos, né? Na hora que o Brasil resolve, quer dizer, botar as coisas em dia, quer dizer, dando uma desvalorização que até foi um pouco exagerada, mas o que acontece, a Argentina já pulou, já está esperneando, dizendo que o Brasil... Só falta dizer que o Brasil não é sério. Já tomou algumas medidas também retaliatórias. Mas ele sempre teve medidas retaliatórias. Sempre, a Argentina sempre tem lá umas proteções lá para a Patagônia, mas que no fim se estendia para a Argentina. Então nós sabemos disso. Mas tudo bem, quer dizer, eu acho que nós temos que continuar as conversações. País que existe no Itamaraty, né? Agora, há uma semana atrás, você leu nos jornais que o Brasil perdeu competitividade, né? Então o Brasil perde, está na 69ª posição de competitividade do mundo. Olha, se nós não somos competitivos, por que a Europa e os Estados Unidos e o Canadá criam tanto impasse para as nossas exportações? Criam impasse do aço, criam impasse na laranja, criam impasse no ferro silício, criam impasse no aço, criam impasse de tudo. A Europa também, você não pode exportar 1 quilo de alumínio se não pagar 6% logo de entrada para entrar no continente europeu. Então por que isso? Se nós não temos competitividade, por que eles têm que criar impasse? Porque o mundo se protege. Há 10 anos atrás, Boris... A retórica é da abertura, mas a verdade é outra. Há 10 anos atrás, a agricultura americana devia 230 bilhões de dólares aos bancos, não só bancos privados, como bancos públicos também, né? E eles diziam que jamais iriam pagar. Hoje os americanos reclamam que o subsídio dado pela Europa é muito maior do que deles. É uma guerra entre os dois. Você vê essa guerra da carne, essa guerra de tudo, é uma guerra total, né? E os subsídios franceses para a agricultura são um empecilho grave para o Brasil. Eu me lembro que isso passou na televisão várias vezes, no dia que começaram a importar peixe para a França, eles quebraram pelo menos 4 supermercados, mas na marreta, parecia até, vamos dizer, o pessoal da Indonésia, né? Mas era em Paris, né? Agora, a agricultura, politicamente, não representa muito dentro politicamente representa muito, mas dentro do PIB francês, não. Na verdade, parece ter um acerto eleitoral. Mas lá. É voto. É voto. Como é que você pode justificar hoje, a Europa até hoje produzir açúcar na base de beterraba? Não tem cabimento. O açúcar produzido pela cana-de-açúcar é metade do preço do açúcar da beterraba. A mesma coisa no Japão. O dia que o Japão quis importar arroz mais barato da Indonésia, Tóquio teve a maior demonstração, nunca houve uma demonstração tão grande de protesto como daqueles agricultores que realmente produzem arroz, mas cujo preço é 3 vezes mais caro que o arroz que vinha da Indonésia. Então todo mundo tem que se proteger um pouco. Esse negócio de economia aberta, né? Nós estamos cansados de ver, mas na hora de abrir, quer dizer, eles querem abrir a nossa, a deles fecham. Como é que o senhor vê
falando em proteção, a ida da Ford para a Bahia? Bom, é uma pergunta delicada. Vai mas, mesmo, não, né? Tudo bem. Agora, o que eu acho é o seguinte. A Ford sempre foi, eu conheci a Ford há 40 anos atrás, quando o senhor Humberto Monteiro era presidente da Ford, era uma companhia corretinha, tudo, mas com a globalização, pode. Eu vou dar um seguinte número para você. Em 1980, as fusões representavam 30 bilhões de dólares por ano. Em 1998, as fusões deram para 2,5 trilhões de dólares. 1,7 trilhões de dólares só nos Estados Unidos da América do Norte. E esse 1,7 trilhões representava 20% do PIB americano, que é 8,5 trilhões de dólares. Então você veja que essas fusões estão pegando fogo. Agora, a Ford veio para cá. Muito bem, é a segunda maior montadora do mundo, não é verdade? Será que ela precisa dos nossos parcos recursos para vir para cá? Ela pode vir, e eu sou favorável ao capital estrangeiro. Nós não temos poupança suficiente para crescer 5% ao ano. Que venha, mas traga os seus recursos, né? Vinha aqui pedindo tudo quanto é isenção. O senador Antônio Carlos, que me desculpe. Para mim, eu sou contra se ela viesse para São Paulo, se viesse para Paraná ou para Bahia. Pode vir, deve vir. Agora, traga o seu dinheiro, né? Vai vir aqui pedir dinheiro aos BNDES. Porque essa já é a segunda vez que isso acontece. A primeira foi... Você acha que a gente não deve dar nada? Não, deve dar algum... Cá entre nós, uma companhia forte como é a Ford precisa de incentivos fiscais. Sinceramente, eu declarei até nos jornais, eu teria vergonha de pedir tudo isso. Sinceramente, eu teria vergonha, porque eu acho que uma companhia que é séria não vem para um país que é pobre, mas vem aqui para ajudar a desenvolver o país, e não para tirar aquilo que nós temos, né? Porque você vai no BNDES hoje, quer dizer, os recursos são parcos, não é que você chega no BNDES e abre a burra para quem que for passar por lá, não. Passa por uma trilhagem brutal, né? O que é justo. Agora, de repente, quando veio para fora, primeiro foi a CEMIG, né? CEMIG venderam 1/3 da CEMIG, 30% nisso, o Itamar tem uma certa razão, venderam 1/3 da CEMIG. De onde é que veio o dinheiro do 1/3? 500 milhões de dólares do BNDES. Por quê? Companhia americana enorme, né? Será que é preciso? Pode vir para cá, mas traga o seu dinheiro. A pergunta é a seguinte, será que se a Ford não vem nessas condições, outro país não dará para a Ford as mesmas condições? E nós ficamos sem a Ford. Claro, a Argentina vai dar, é evidente que vai dar, está louca para pegar a Ford. Você vê que até hoje os argentinos estão protestando. Então, alguma coisa tem que se fazer. Eu acho que o senador Antônio Carlos Magalhães é um homem que eu gostaria que todo político puxasse pelo seu próprio estado do jeito que ele puxa pela Bahia. Ele está na dele, puxando para a Bahia. Bahia. Mas é claro. Mas que o governo certo. Ele está certo. Agora, o governo devia fazer uma barganha, né? Eu acho que aí você pode vir para cá, alguma coisa você tem que dar agora, mas não esse exagero. Estão dizendo que faz 700 milhões de reais por ano nessa brincadeira desse incentivo. Porque não paga ICM, não paga IPI, não paga imposto de renda. Pelo amor de Deus, é uma concorrência. Aquilo que naturalmente acontece. Quando existe essa guerra fiscal, quem ganha não é o povo, quem ganha é a empresa que está bancando isso, né? Então, se amanhã a Ford, não tem nada contra a Ford, a gente sempre tive gente na maior... Meu pai sempre dizia que a Ford era uma das poucas companhias que vinha para cá e que era correta, quer dizer, correta não. Mas, de repente, é a globalização. Falando em globalização, e Brahma e Antártica? Bom, esses dados que eu disse a você, quer dizer, desses 2,5 trilhões de dólares de fusão em 1998, é uma coisa muito séria. Eu vou torcer para que dê certo. Eu acho que Brahma e Antártica, mas que até certo ponto estranho é que eram dois inimigos, né? Guerreavam-se mutuamente. De repente, os dois ficam santinhos, quer dizer, né? E naturalmente, Deus queira, nos meus votos, é que aquilo dê certo, que o Brasil... Não pode virar um cartel? Acho que cartel é mais difícil. O que pode acontecer amanhã é que alguém, naturalmente, dada disputa interna, possa usufruir disso, né? Porque tem uma reação violentíssima da Kaiser, que é da Coca-Cola, que dizem Brahma e Antártica que a Kaiser gosta de esconder essa situação. Aliás, publicaram nesse fim de semana uma propaganda. Eu, sinceramente, torço para que dê certo. Torço para que dê certo. Se o Brasil, isso é um tento que nós podemos clavar agora. O senhor não acha que isso, e o Vicentinho tem dito isso, pode aumentar o desemprego? Parece que o CAD já colocou condições, né? Está de acordo desde que eles não tenham que fechar a fábrica. Porque as fusões são feitas exatamente para isso. Você pega aquilo que é menos eficiente e fecha. Agora, quando fecha, você tira esse emprego, né? Claro, é ingênuo afirmar que não vai haver dispensa, que as linhas não vão se unificar. Pelo amor de Deus, o que é de menos eficiente em matéria de cerveja no Brasil entre Kaiser e Brahma? Claro que as menos eficientes vão embora do mapa, vão sair do mapa, né? É para isso que existe a fusão, é para aumentar a competitividade. Agora, Deus queira que eles... Eu estranhei um pouco o nome Ambev, né? American Beverage, sinceramente, não desceu bem, quer dizer, como dizer aquela renúncia da cerveja, desceu ao quadrado. É um nome para usar para exportação. Tudo bem, mas a companhia chama-se Ambev hoje, né? Eu acho... Mas Deus queira que dê certo. A minha torcida é que dê certo, agora vamos prestar atenção. Né? Senhor Antônio Mino, o senhor não acha que a dívida interna nossa e o déficit público são
grandes complicadores da economia brasileira? Enormes, enormes. A dívida imobiliária do Brasil já vai a 383 bilhões de reais, né? Então, isso é pagável? Isso. É uma pergunta boa que você faz de vez em quando. É uma pergunta que eu tenho medo de fazer, porque ela parece não patriótica, porque assusta as pessoas. Assusta a gente também. Se é uma coisa que se um dia que eu escutar o programa seu que você fala isso, eu durmo mal à noite. Não, porque... mas é uma coisa que a gente tem que falar. Essa hora da noite já pode falar, não tem problema. Mas é um negócio que assusta, viu? A nossa dívida é brutal. Deus queira que nós tenhamos... Agora, só pode pagar através de muita produção, né? Porque quando você fala de distribuição, eu tenho observado sempre, você fala sempre na má distribuição de renda que tem no Brasil. Mas eu vou dar um dado que acho que pode impressionar você. É das piores, se não a pior. Mas em 1960, 20% do poder mais rico do mundo controlava 70% dos recursos do mundo. E 20% mais pobre, 3%. Em 1994, 34 anos depois, os 20% mais ricos controlavam 84% e os mais pobres 1,3%. A relação que era de 30 para 1 passou para 60 para 1, antes da globalização. Então, com essa globalização, era necessária. Ninguém quer ser incompetente, ninguém quer ser... E nós temos que produzir com competência. Agora, que ela é cruel, ela é perversa. Sim, mas não podemos atribuir a globalização isso porque os outros países estão melhores que a gente. Pois é, mas a Argentina, por exemplo, tem uma distribuição de renda. E nós temos que fazer um esforço para isso. Agora, como é que você começa a ter melhor distribuição de renda? É criando emprego, né? É o primeiro passo. Sem emprego, a distribuição de renda vai lá, vira pó. Emprego não se cria por decreto. Não, pois é, mas então você tem incentivo para que se possa criar, né? Para que se possa fazer alguma coisa sem grandes... Porque o incentivo também é um vício, né? Na hora que você cria um incentivo, na hora que você retira o incentivo da minha empresa, eu vou lá para Brasília e digo, vou fechar a empresa porque se me tirar o incentivo. Não é por aí. A Votorantim tem admitido ou continua demitindo? Não, agora não tem demitido. Já faz algum tempo que não demiti, mas nós saiu da Votorantim desde o Collor 23 mil homens. Não é para ganhar mais, é para poder sobreviver. De um total de quantos? Era 60 mil. Bastante, né? Muita gente. Muita gente. Mas é para poder sobreviver, eu quero deixar isso bem claro. E as unidades continuam funcionando da mesma maneira? Continuam funcionando bem. Então alguém pode deduzir que havia empregados a mais? Não, nós fizemos um excesso de informatização, né? Foi só por aí. Mas esse excesso de informatização não seria fatal? O senhor acha que alguma empresa que tem a perspectiva de informatizar, deixa de informatizar para olhar o aspecto dos seus empregados? Aí é que é difícil, né? Porque a concorrência é tão ordem que se você, como eu disse a você, aquilo foi uma demissão feita para poder sobreviver. Agora, quando o senhor tem desenvolvimento, o mercado absorve. Absorve tudo. Agora, e quando você não tem, e fica mais difícil exportar? Então, você veja que... Claro, a concorrência vai informatizar. Claro que vai. Já está informatizada, né? Então, se você não fizer, você fica para trás. Isso é que é difícil. Agora é um problema... Agora só tem uma maneira. Eu acho que no Brasil, eu sei que você não é muito favorável para o álcool, já vi várias observações, mas nos Estados Unidos, outro dia eu abri um mapa... Eu não sou contra, eu só acho que o pró-álcool não deve ser pago por toda a população. Não, mas como o mundo inteiro, como todo tem isso, mas o limite aqui é pequeno, praticamente açúcar e álcool representam 8% da área agrícola brasileira, é pouca coisa. Não, eu falo do limite de subsidiar. Sim, mas eu não sou produtor de álcool, quero deixar isso bem claro consigo. Mas eu vi outro dia nos Estados Unidos produzem álcool de milho, começou muito atrás do Brasil. E os Estados Unidos faz o álcool metanol, de metana, né, que tem um carbono só. Nós, no álcool de etana, nós temos 2 carbonos. Agora, na gasolina, você tem 6, 7, 8. Os ecologistas deviam bater palmas, porque realmente você melhora demais, quer dizer, o chamado efeito estufa, né? Então, sobre esse aspecto, é muito bom. Agora, dá emprego. O que é importante hoje, eu acho que o que o presidente Fernando Henrique precisa fazer agora é prestar muita atenção na parte de emprego. Tem 2 coisas que realmente me assustam no Brasil. Emprego precisa dar muito e a parte energética, porque... Eu sou privatista, sou da empresa privada. Agora, se nós privatizarmos sem exigir que o sujeito que ganhe uma concorrência na hora de privatização, principalmente da geração, não tenha que progredir, nós vamos ter um blackout já no ano que vem, pode querer. Tivemos um blackout no telefone. Já tínhamos um blackout de verdade e um blackout no telefone. Eu vi seus comentários, inclusive. E o presidente da Anatel, que é muito preso, doutor Guerreiro, apareceu... surpreendentemente, com o dedo, com um band-aid no dedo no dia seguinte. Provavelmente, de tanto tentar ligar, ele disse que não, mas era estranho. Que coincidência, né? Senhor Antônio, eu vou pedir um momento para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouco para continuar a conversa com o empresário Antônio Hermílio de Moraes. Até já.
Cidade Alerta. Amanhã. Telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009. O fax é 011-826-1320. E o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Deixo o senhor Antônio Hermílio fazer as perguntas dos telespectadores, que são muitas. O Átila Galdino de Farias Lara manda um fax de Campinas, ele é um advogado, e pergunta: qual a diferença entre o empresário brasileiro, o europeu e o americano? Os outros têm mais ideias e são mais patriotas? Não é uma questão de patriotismo, é uma questão que o governo protege mais o empresário europeu e o empresário americano. Aqui no Brasil, nós não damos valor às coisas que nós temos. Eu vou citar um caso que não tem nada a ver com o empresário. Quem foi Antônio Francisco Lisboa? O Aleijadinho. Ninguém sabe. Se fosse na Itália, ele estava sendo estava junto com o Leonardo da Vinci, né? Agora, aqui ninguém sabe, ninguém liga, o negócio é liquidar o sujeito. Agora, lá, eles dão valor a quem tem. Então, eles ajudam os empresários e fazem os empresários realmente pensar no país em primeiro lugar. Aqui não, aqui ninguém liga. Uma coisa que é completamente diferente. Essa pergunta é muito boa, mas infelizmente eu sinto isso todo dia. A Isabel Fole, que é uma economista de Ilha Solteira, São Paulo, pergunta: acabamos de receber a triste notícia de que o Brasil teve sua posição rebaixada em relatório da ONU quanto ao aumento da desigualdade social e aumento dos índices de pobreza. Como representante da elite brasileira, qual a sua contribuição e sua opinião sobre o assunto? Bom, isso foi uma boa pergunta, dona Isabel. Eu vou dar um quadro bem rápido para você. Existe no mundo hoje 160 milhões de desempregados. Praticamente a população do Brasil está desempregada. E existe mais 1 bilhão e 100 milhões de pessoas que têm emprego abaixo do nível de manutenção de vida. Então são 1.200, 20% do mundo está nessas condições. Então o problema de desemprego e de esse pessoal que está ganhando, o Banco Mundial diz que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas recebendo em média $1 por dia. Você vê que a posição do mundo é tétrica. Do jeito que nós vamos, com essa concentração, com todas essas fusões, nós vamos ter os ricos e os miseráveis. Isso até o ano 2020. Pode escrever. E os miseráveis vão querer migrar para as áreas mais ricas. E veja o seguinte, em 2020, 85% da população do mundo, que deve estar em torno de 8,5 bilhões de pessoas, vai estar no que eles chamam agora de país emergente. Até um nome bonito, né? Mas é terceiro mundo, para ser português, claro. Ou submergente. Não, submergente. O Danilo Leite Fernandes, de Campinas, São Paulo, pergunta: doutor Antônio Hermílio, afinal, o setor do cimento no Brasil ainda é um cartel? Existe concorrência internacional para valer? Ou ainda é um setor fechado na economia brasileira? O Danilo conta no outro e-mail que ele vendia a sua coluna num jornal de São Paulo, na Folha de São Paulo, e ficou admirado que o senhor trabalhava sábado de manhã e mandava seu motorista levar a coluna quando o fax não funcionava. E também pergunto se o senhor não tinha nada melhor para fazer sábado de manhã do que ficar trabalhando. É que ele não sabe o que acontece no domingo, viu? Mas, de qualquer maneira, existe, quer dizer, graças a Deus, quer dizer, o cimento é uma coisa aberta. Você pode importar cimento praticamente com tarifa de 5%. Nós temos hoje cerca, mais ou menos, uns 30% do cimento já está na mão de grandes firmas estrangeiras. Eles compraram empresas nacionais? Compraram empresas nacionais. E digo mais, e parece que eles têm um apetite muito grande em relação ao cimento no Brasil. Eu acho ótimo. Veja, no caso de alumínio, nós não estamos enfrentando o primeiro e o segundo maior por todo mundo, nós estamos tranquilos. Eu sou favorável à concorrência, eles nos obrigam a ser competitivos. Isso é muito bom. Agora, eles têm incentivos ou eles estão equiparados, o senhor, em termos de impostos e subsídios e tudo isso? Lá em cima, no primeiro mundo, existe um subsídio que quem só sabe. Eu me lembro uma vez, eu corri a Europa por causa de incentivo de energia elétrica. E na Noruega, um amigo meu disse: não adianta você saber qual é o preço da energia elétrica, porque esse aqui só sabe o primeiro-ministro da Noruega e o presidente da empresa. E não existe um papel em relação a isso. É uma questão de confiança. O Daniel, que é de Limeira, pergunta: o que o senhor acha da entrega de empresas estatais lucrativas a estrangeiros, como se cogita com o BB, Caixa Econômica Federal e Petrobras? Bom, a Petrobras tem a impressão que não vai ser privatizada, porque você vê nessa abertura, isso que é uma coisa curiosa. Todo mundo acha que a Petrobras trabalha muito mal. Eu não sei se o senhor já esteve em Campos, por acaso? Eu já tive. Aqui é um orgulho nacional, na verdade. Agora, porque o petróleo no mar, no tempo que eu era estudante, eu fui para os Estados Unidos prestar petróleo. No mar custava 6 vezes mais caro que em terra. Não só pela profundidade, que era o dobro da profundidade do poço médio em terra. Então, aqui no Brasil, custa muito, deve custar mais, porque nós temos o recorde mundial de lâmina d'água aqui em Campos. Agora, sinceramente, eu acho que deve haver um meio termo, acho que a abertura está no meio termo. Todas essas companhias, essas concessões, por exemplo, como é que se dá 50 mil%
de agir numa concessão, porque já sabia que tinha petróleo lá embaixo. Agora, o senhor venderia a Petrobras? Eu acho que podia fazer uma coisa mista, viu? Porque a Petrobras pode render muito para o governo, mas manter o controle pelo menos 51% na mão deles. O resto podia sair, mas manter o controle com você. Por quê? Porque o senhor acha que ela é estratégica para o país? Eu acho que, você veja assim, se amanhã, vamos dizer, petróleo e energia, se amanhã houver um blackout no Brasil por falta de novos empreendimentos na geração de energia, você acha que o primeiro mundo vai ficar triste? É uma carta fora do baralho. Você põe dessa maneira. Hoje a guerra é direta. Existem os diplomatas, né, que naturalmente estão aí para dizer que não, que isso aqui é por invenção. E esse argumento de que, por exemplo, nos Estados Unidos as empresas são todas privadas de petróleo? Não, isso é muito bom. Os Estados Unidos é uma exceção. Agora, por que na França toda a energia é do governo? Você não compra 1 kWh que não seja da EDF, que comprou a Light aqui. Você vê a parte de petróleo também tinha a Organico, que era a Petrobras francesa. Eles gostam de dizer, não, precisa abrir. Tá? Agora lá eles fecham, né? Agora, os Estados Unidos, você mexeu bem, é uma exceção. Porque os Estados Unidos foi um país de uma riqueza de subsolo fantástica. Agora, o senhor não acha que a Petrobras cresceu demais? Eu acho que cresceu demais. Isso aqui é imposto. Mas toda essa parte de petroquímica eles podem soltar devagarzinho. Na parte de produção, que eu acho que é básica, tinha que ficar com 51% e o resto você pode soltar. A Solange de Mel Milito, que é uma advogada de São Paulo, Higienópolis, pergunta: por que o senhor não se candidata a prefeito nas próximas eleições de São Paulo? Não seria oportuno o senhor, como grande administrador, se colocar à frente do terceiro maior orçamento da União e tentar melhorar a gestão de nossa cidade? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, eu, como paulista, estou muito triste como paulistano, viu? Porque São Paulo realmente está perdido, né? São Paulo é um poço de sujeira. Por tudo quanto é lugar que você vai, é uma imundice total. Por que isso, meu Deus do céu? Será que não há recursos, nem ao menos para limpar a cidade? Não há, pelo jeito não há. Não, acho que é mal administrado, né? Acho que não está bem o negócio. Eu não quero fazer nenhuma acusação contra o prefeito Pita, mas eu já falei isso uma vez para ele. Se o senhor não tem recurso por causa desse precatório, lá no começo, pelo menos limpe a cidade. Deixa a cidade limpa, porque já é um... Ele está deixando a cidade limpa. Assim, deixando limpa dos recursos. Eu não falei isso, doutor. Nada, né? Gostaria de saber do doutor Antônio Emílio de Moraes qual será o futuro da sucessão dele na Votorantim. Já está preparando alguém? O estilo centralizador dele não estaria superado? Como ficará a empresa sem ele? Vai ficar melhor do que eu. O Danilo de vai ficar melhor do que comigo, tenho certeza disso, né? Já está preparado, que essa próxima geração não tem problema nenhum. Agora, da quarta geração, isso eu não sei, não vou estar aqui para ver. Essa nós preparamos bem. Tem gente competente. Agora, você, para preparar um sucessor, você não faz por decreto. No meu entender, para preparar um sucessor, em primeiro lugar, você tem que ter competência. Esse negócio de fazer sucessão por decreto não funciona. Mas demora 10 anos para você fazer um sucessor. Porque o Brasil é complicado, viu? Agora, você tem que abrir. Eu já abri, quer dizer, eu já tenho 71 anos, ô Boris. Tenho 50 já de trabalho, quer dizer, está na hora de abrir. Se não abrir, tem alguma coisa errada na minha cabeça. O Leonardo Damasceno Ferreira, que é de Niterói, Rio de Janeiro, pergunta: por que o senhor desistiu da política? Aposto que com seu conhecimento empresarial daria um jeito no Brasil. O senhor está vendo como as pessoas confiam? Pois é, né? É que ele não me conhece, é por isso. Não, mas por quê? Por que o senhor desistiu da política? Sinceramente, é que eu entrei para a política em 86, eu tinha uma esperança de poder fazer alguma coisa pelo meu país. Eu gostaria muito de poder fazer, porque afinal de contas eu já tinha 40 anos de trabalho, estava na hora de realmente a sucessão tomar posse, tomar pé. Aí eu achei que podia ser útil para a nação brasileira. Mas aí o senhor perdeu a eleição, aí o senhor desistiu. Mas eu perdi a eleição, mas veja o seguinte, quer dizer, o nosso amigo Paulo Maluf perdeu para mim, que já tinha sido prefeito, governador do estado, etc, perdeu por 1 milhão de votos. Então não foi mal. Agora, naturalmente, o PMDB em 86 levou, acho que ganhou a eleição em 20 estados do Brasil. E existe mais, eu não tenho... Eu sinceramente achei que ia ficar alguma sequela nessa eleição, porque o sofrimento foi muito grande, viu? Eu não sou preparado para essas inverdades, eu sou meio... Dizem, você não tem jogo de cintura com o dinheiro dos outros, eu não tenho. Com o meu eu posso ter, com os outros eu não tenho mesmo. Sou rígido nessa parte. Uma coisa aqui pitoresca. Eu quero ver se o senhor lembra de um nome, Maria de Deus Lopes. Estou lembrando. Estranho, porque é uma senhora que manda... A dona Adelaide Norma, que é de São Paulo, diz o seguinte: conforme dizia minha tia, o senhor é uma criatura muito inteligente e especial, e gostaria de vê-lo há tempo nosso governador ou prefeito. A propósito, minha tia tinha razão e certeza do que dizia. Seu nome era Maria de Deus Lopes e foi sua babá. Ah, foi a Maria Lopes, agora eu sei quem é. Eu ia perguntar para vocês, é uma que trabalhou em casa? Pô, tá lá. Foi babá dos meus filhos. Ah, não foi sua? Não foi minha, não. O senhor que é pernambucano e que teve toda a sua fortuna iniciada no Nordeste, o que tem feito pelo seu estado
e o Nordeste. O senhor também sabe que representa talvez uma das últimas esperanças dos brasileiros como presidente desse país? Por que não se sacrifica um pouco por uma nação que tanto deu o senhor e sua família? Eduardo Marques, Vitória, Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu não sou pernambucano, sou paulista, nasci. Seu pai era pernambucano? Papai era pernambucano. Em segundo lugar, eu me lembro que uma vez, está aqui o Eduardo Martins, do estado de São Paulo, fez um editorial dizendo que bateria palmas se nós estivéssemos lá em Pernambuco. Nós estamos no norte desde 1940. Nós temos lá um grupo industrial bastante importante hoje dentro do norte. Não só em Pernambuco, como está na Paraíba e no Ceará também. E ao mesmo tempo em Sergipe. O senhor dá empregos, mas o senhor tem uma participação também no Comunidade Solidária efetiva no Nordeste, com tutelando municípios, né? Adotando municípios. São 13 municípios que nós adotamos, os mais pobres de Alagoas. E eu fui lá pessoalmente, num lugar chamado Inhapi, e fiquei realmente muito comovido, porque eu vi que aquele pessoal que trabalha na roça durante o dia, meu caro Boris, vão estudar das 8 às 11 para aprender a ler e escrever. E a coisa que mais me comoveu é que a grande maioria que quer estudar e não pode, que tem deficiência de visão. Isso no nosso país, no dia de hoje. Então, é isso que eu estou dizendo. É preciso correr esse Brasil para saber quais são os problemas. Será que é tão difícil você arranjar amanhã oftalmologistas que possam ir lá fazer um blitzkrieg para saber quem é que precisa de óculos lá dentro? Isso eu vou fazer. Faço questão de dizer, pode, já disse a dona Ruth, vou fazer. Vou mandar um mutirão de pessoas lá para o norte para saber quem é que não pode enxergar e, ao mesmo tempo, compra-se uns óculos, umas lentes para que a pessoa possa estudar. Porque é comovente, o pessoal quer estudar. No dia que tem feriado, eles vão pedir lição de casa. Isso é o Brasil, tem muita gente boa nesse Brasil, ele não pode desanimar. Olha aqui, o Jaumei Duarte, de Joinville, Santa Catarina, manda uma pergunta interessante. Ele gostaria de saber que tipo de leitura, que livro o senhor costuma ler e que livro recomendaria para um recém-empresário? Bom, eu sugiro a Bíblia. É uma boa sugestão. Mas, sinceramente, minha senhora sempre reclamava muito comigo que a minha leitura era muito técnica. Até ela achava muito difícil ficar na cama, às vezes, com uma regra de cálculo. No tempo da regra de cálculo, né? Mas que diabo, você vê se descansa, você fica queimando a cabeça com isso. Depois eu resolvi, quer dizer, eu gostava muito de Eça de Queiroz e gostava de Machado de Assis. Prometi a mim mesmo terminar a leitura de todos os livros de Machado de Assis até o fim do ano passado. Não consegui, viu? Porque eu também, nesse meio tempo, eu estou fazendo uma segunda peça de teatro. Você não assistiu a primeira, mas a segunda você vai assistir, viu? Qual é SOS Brasil, é sobre saúde, viu? É sobre saúde? Sobre saúde. Tem uma pergunta sobre saúde aqui. Pois não. Olha onde chegam as coisas. Gostaria de saber se é verdade que o senhor se dedica nos finais de semana ao Hospital Beneficência Portuguesa. Se isso é interesse humanitário ou comercial. Eu boto de São Paulo, mas tem gente que pensa. Pois não, tem muita gente que acha que o Hospital Beneficência Portuguesa dá Votorantim, né? Eu não ganho um único centavo na Beneficência Portuguesa, eu faço isso e digo mais, nós temos um programa muito difícil, porque a Beneficência Portuguesa é um hospital de 5 estrelas que tem 60% dos seus pacientes são oriundos do SUS, que nos paga R$4 por dia. Então você vê que é um sacrifício brutal. O senhor põe um dinheirinho lá também? De vez em quando a gente põe, quer dizer, mas com muito prazer. Eu acho que é importante você colocar. Agora, no ano que vem, vai ser o centenário do nascimento de papai. Então nós já fizemos uma reunião, todos nós vamos dar para várias instituições de caridade o que elas merecem um pouquinho. Porque se você não distribuir um pouco enquanto estiver vivo, então você não merece. A empresa não merece existir. Você vai todo dia à beneficência, doutor? Toma 15 horas por semana, horas extras, antes das 7 da manhã. Domingo eu já conversei com o senhor lá. Domingo é muito comum. E a sua família não reclama? E a senhora já está acostumada. Uma vez, porque eu fui lá para ficar 4 anos. No final de 4 anos eu pedi demissão. Meu pai pediu, que era um último sacrifício seu, você aceita a beneficência portuguesa, porque ele foi 10 anos presidente. Eu disse, bom, o senhor não pede, o senhor manda. Ele disse, eu quero que você aceite a beneficência portuguesa. Eu quase caí de cor, não queria ir, porque estava meio abandonado, mas a coisa hoje está em dia, está muito bem, que a beneficência portuguesa faz hoje umas 630 cirurgias do coração por mês, 75% é SUS. O Tadeu Antônio Batista, que é um comerciante de Palmares, Pernambuco, pergunta, CLT não é um entrave na geração de empregos? Bom, CLT, quer dizer, estava precisando passar por uma reformulação. Eu sou favorável à negociação direta, viu? Porque a CLT já tem 40 anos, na verdade, né? Então está na hora de você progredir um pouquinho com a CLT em favor do próprio operário. Do próprio trabalhador. É preciso porque hoje as relações entre o trabalho e o empresário, quer dizer, eu acho que já melhoraram demais. Então você hoje eu chamo o líder sindical para discutir com ele quando precisa fazer o contrato anual de reformulação de trabalho. Isso abre tudo, põe os papéis em cima da mesa, né? Isso é importante, você ser sincero, porque se a empresa vai bem e o empregado vai mal, isso é péssimo, né? Se a empresa vai bem, eu acho que o empregado tem que ir bem, né? Agora, mas não é regra geral, mas
E pelo menos é a filosofia que nós tentamos fazer, né? Senhor Antônio Hermílio, pergunta o Luiz Cavalcante do Rio. A substituição dos oligopólios nacionais por oligopólios transnacionais terá algum tipo de benefício a longo prazo para o povo brasileiro, já que as tecnologias permanecem em constante mutação e os investimentos só ocorrem onde há reais perspectivas de lucro? Infelizmente, a pergunta é profunda, viu? Eu acho que a minha resposta é não. Porque, infelizmente, hoje, quer dizer, há uma desumanidade brutal em relação, quer dizer, a lucro. Você sabe que lá nos Estados Unidos da América do Norte, isso é uma coisa que está me preocupando muito. Hoje, todo mundo, quer dizer, baseia a sua fortuna pessoal no valor das ações em bolsa, né? Isso me faz lembrar 24 de outubro de 29, no crack, que a bolsa subiu de 2 mil para 11 mil pontos, né? Então, todo mundo acha que agora estou mais rico, então vai tomando mais empréstimo. Porque no Brasil, se você tomar empréstimo, você quebra. Lá, se você não tomar, você é idiota, né? É mental. Porque com juros de 4,5%, claro. Não, o juro lá por ano, é o juro. Aqui um cheque especial paga 10% ao mês, né? E para pessoa física é 5% ao mês. Então, praticamente, o que você paga de um cheque em pessoa física aqui é o imposto de um ano lá. Então, agora... O Cidálio Vieira Santos, que é de São Paulo, tem uma pergunta interessante. O senhor é daqueles que, se o Lula ganha as eleições presidenciais no Brasil, vai fazer igual ao Mário Amato, fugir do país? Nunca, pelo contrário. Jamais eu fugiria. Eu até disse uma vez que o Lula ficou com uma certa mágoa comigo, porque naquela campanha presidencial eu disse, olha, se o Lula for eleito, isso aqui é uma verdadeira bomba de hidrogênio, né? Mas se amanhã ele for eleito, tem que dialogar tranquilamente com ele. Até eu acho que isso foi uma declaração de campanha, né? Agora, em matéria de campanha, às vezes você se excede um pouco, né? E ele que me desculpe, porque eu acho que eu exagerei um pouco, mas de qualquer maneira, eu acho que o Lula tem muito a aprender. O PT é um partido muito dividido, né? Existem várias facções dentro do PT, isso eu que tenho um certo medo, certo receio disso. O Milton Carradori, que é um comerciante de Porto Seguro, na Bahia, pergunta, se o senhor fosse presidente, o que faria com o MST e se a política social do governo Fernando Henrique está certa? Uma coisa curiosa, há 2 semanas atrás morreu o Francisco Julião, lembra-se? Lembro. Francisco Julião foi o grande acionador da Revolução de 64, né? Ele agia em Pernambuco e na Paraíba. Hoje o MST age no Brasil todinho, existe uma tolerância sensacional, né? Mas o senhor acha que o MST age com razão? Eu acho que a virtude está sempre no meio termo, Boris. Eles têm praticado esses excessos, né? Esse negócio de você invadir terra, você matar boi, tudo bem, eu tenho até pena daquelas pessoas, porque eles também angariam pessoas, né? Sem dúvida. Não é? Então, angariam os desempregados. Então, há uma certa maldade nisso, não é? Eu não quero ser radical contra, mas eu acho que é preciso botar um pouco de ordem na casa, né? E a política social do presidente? Bom, vamos ver se agora ela parte para uma coisa melhor, né? Porque a política social, você vê o seguinte, é uma coisa curiosa, não é só você pegar dinheiro e botar para a saúde ou para a social. Você precisa administrar esses recursos. E essa administração é difícil. É difícil a administração. É muito difícil, num país enorme. Pois é, mas isso que o presidente Fernando Henrique é uma pessoa extremamente inteligente e correta, então ele precisa correr o Brasil inteiro, conversar com essas classes, para ver se realmente... Porque no momento todo mundo precisa... Você vai lá, como ele não aparece lá, ninguém sabe, só pela televisão, etc. O povo quer contato pessoal, tanto quanto possível. E ele tem que perder um pouco de tempo com isso. Perca menos tempo em Brasília discutindo com essas... Porque durante 4 anos houve uma discussão enorme para se fazer essa reforma. Que reforma nós fizemos? Da Previdência? A reforma é pífia, nós estamos sabendo isso, está certo, desculpe, quer dizer, ela passar de 20 para 16 bilhões o déficit da Previdência, já está em 19 de novo. E a que custo? Não é? Brutal, né? Você veja, né? Senhor Antônio, chegamos ao final de mais uma entrevista nossa, eu acho que... Passou muito depressa, viu? Muito depressa, eu acho que o telespectador gosta de ouvi-lo, os pedidos são constantes, a prova é um número enorme de perguntas, com muita manifestação para o senhor se candidatar a alguma coisa. Problema seu, eu passo às suas mãos. E quero agradecer a sua presença, que é extremamente honrosa. É sempre um prazer estar aqui consigo. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos fazer agora mais um intervalo. Eu volto depois dos comerciais para conversar com o jornalista Eduardo Martins. Até já.